Próxima aula é sobre núcleo. Em 1831, Albert Brown descreveu uma estrutura que aparecia ao microscópio óptico enegrecida, um ponto, na maioria das vezes, central à célula. Daí o nome núcleo foi dado, nucleus em latim, núcleo no sentido de ponto centralizado, região central da célula. Bom, o mistério daí para frente era descobrir qual o papel dessa estrutura na célula. Nessa tela que você está acompanhando aí, é uma experiência conhecida como experiência de Balbiani, onde Balbiani, cientista italiano, utilizando uma ameba, realizou processo de fatias, cortes, tomos, partes desta ameba foram feitas e nessas experiências ele seguiu o seguinte procedimento. Em um dos cortes, ele fez um corte tendo uma parte da ameba contendo o núcleo e uma parte sem esse núcleo, sem essa estrutura até então desconhecida. A parte que ficou com o núcleo continuou, regenerou-se o fragmento e ela continuou sobrevivendo como célula. A parte sem o núcleo degenerou, ocorreu uma degeneração. Então, ficou provado por essa experiência que o núcleo era uma estrutura ou continha estruturas, substâncias necessárias para a manutenção da vida dessa célula. O núcleo, posteriormente, foi verificado em outras posições de células de vários tecidos, às vezes periférico, mais de células plurinucleadas. Mesmo com essas posições variando, o nome foi mantido, não tanto em relação à posição, mas em relação à importância. Na época, ainda desconhecido o porquê desse papel vital para a célula, a manutenção do núcleo. Hoje nós sabemos, porque o núcleo guarda o material genético. É no núcleo que estão as informações de controle, os genes de controle de todo o funcionamento de uma célula. Essa imagem que você está vendo agora é um desenho representativo de um núcleo eucariótico interfásico. Então vamos definir o que seja isso. Eucariótico, já sabemos, célula eucariótica é aquela que tem um núcleo organizado por possuir uma carioteca, que você pode verificar aí na figura, é a membrana que envolve o material genético. Interfásico, que se refere ao enunciado, interfase é o período entre divisões celulares, a chamada intérfase. Esse período, então, fica entre as fases da divisão. Então, por exemplo, tem uma divisão, ela se completou, o período entre uma divisão e outra é chamado intérfase, é o período ativo da célula, é o período em que a célula está em atividade metabólica. Em uma célula eucariótica, esse núcleo vai estar organizado, contendo uma carioteca. Essa carioteca é formada por uma bicamada, também de constituição fosfolipídica. Você pode encontrar aderidos nessa camada ribossomos. O interior do núcleo, então, envolto por essa carioteca, nós temos um líquido semelhante ao citoplasma, uma composição química de água, sais e outras substâncias orgânicas, aonde está mergulhado o material genético. Esse material genético, o DNA, ele vem desespiralizado, ou seja, os filamentos de DNA, a fita de DNA, ela não vem condensada, ela vem mais descondensada, desespiralizada, formando manchas nesse interior do núcleo. É o que nós chamamos de cromatina, que você pode ver identificado na figura. O que é essa cromatina? A cromatina verdadeira nada mais é do que o DNA associado a proteínas nucleares, conjuntos proteicos chamados de histonas. Você também está vendo na figura em destaque uma parte mais enegrecida como sendo o núcleo do núcleo. Esse é o nucleolo. Qual a importância desse nucleolo? O nucleolo verdadeiro, ele é uma condensação de RNA ribossomial ou ribossômico e não DNA como a cromatina. Esse nucleolo verdadeiro tem por função originar os ribossomos. Então a organela, o ribossomo, surge a partir do nucleolo. Por isso, fique ligado, se eu fizer uma remoção de nucleolo de uma célula, do nucleolo verdadeiro, eu vou impedir que essa célula produza ribossomos. Portanto, eu vou impedir
a síntese proteica. Tá? Então fica ligado nisso aí. Portanto, vamos lá. Quais são os constituintes de um núcleo eucariótico na intérfase? Carioteca, ou membrana nuclear, ou envoltório nuclear. Cariolinfa ou nucleoplasma, o líquido que preenche esse espaço nuclear. Cromatina e nucleolo. Tranquilo? Então essas são as estruturas. Chamando a atenção, você está vendo que a carioteca ela não é contínua. Ela possui falhas, poros. Esses poros também são chamados de anules. Eles têm uma dimensão maior do que as porosidades que aparecem na membrana plasmática. Porque aqui você tem que lembrar de um detalhe importante. Macromoléculas vão ter que passar por essa carioteca. Ok? Que macromoléculas são essas? Os RNAs que são produzidos a partir do DNA nuclear, mas vão agir no citoplasma da célula, passando justamente por esses poros ou anules. Bom, vamos olhar um pouquinho mais em detalhe, então, o que nos interessa sobre o núcleo. Porque estrutura de carioteca, estrutura padrão de membrana, já estudamos. No nucleoplasma, também já estudamos, é o padrão do citoplasma. O que é novidade para nós aqui é essa cromatina, porque ela tem o DNA. Então, olha lá. A cromatina, ela pode ser dividida pela sua condensação, mesmo na intérfase, em dois trechos, em dois segmentos. A heterocromatina e a eucromatina. A heterocromatina é a região mais condensada, onde os filamentos proteicos estão mais condensados, enrolados, contorcidos, né, em volta de proteínas chamadas histonas. Então você tem pacotes de DNA condensados. A eucromatina já é uma região mais desespiralizada. Não que o DNA aí não esteja ligado a histonas, mas ele não está compactado, ele está mais estendido. Importante você saber que na região de heterocromatina, nós temos o que ali? Na região de heterocromatina, nós temos uma área inativa. A sequência de genes desse DNA da heterocromatina, nesse momento não pode ser lida. Portanto, é uma região considerada inativa na síntese proteica. Em compensação, a eucromatina não. A eucromatina é uma região onde você tem a sequência de genes ativas, que pode ser lido. Ali você vai ter os tais de exons e introns, né? Depois nós vamos falar isso melhor na parte DNA, mas região que contém gene ativo e região que não contém gene ativo, mas que pode ser lido, porque o DNA está desespiralizado nesse ponto. Olha essa imagem é mais aproximada. Esse desenho então mostra um detalhe de maior proximidade do filamento de cromatina. Então olha ali na heterocromatina, você está vendo ela compactada, mais condensada em torno dessas pequenas unidades proteicas que são as histonas. Em relação à eucromatina, onde você vê ela ainda a presença da proteína, mas com menor compactação. Pessoal, nós temos que entender o seguinte: durante uma intérfase, esse DNA está mais desespiralizado, contendo regiões mais condensadas chamadas de heterocromatina. Durante a divisão celular, esse DNA tem que ser compactado por completo. Então ele vai entrar num padrão de condensação extremo. O DNA chega a ser condensado, compactado 10.000 vezes em relação ao que ele era durante a intérfase. Por que durante a divisão, para a divisão celular, ele tem que estar muito compactado? Porque nós vamos ter que criar os chamados cromossomos de divisão celular. O cromossomo nada mais é do que o DNA e proteína. A cromatina que a gente fala aí é um cromossomo desespiralizado, não condensado. Durante a divisão celular ocorre uma condensação tamanha que os cromossomos acabam se transformando em unidades de DNA, permitindo assim que a célula possa transmitir, transferir para as células filhas um material genético através do processo de divisão, mitose ou meiose. Ok? Belezinha? Então vamos lá. Olha só, essa imagem é legal para você entender. Então lá em cima você tem a dupla hélice de DNA com as pontes. Vamos falar isso na próxima aula, onde vamos discutir justamente a estrutura dos ácidos nucleicos. Aí você seguindo ali, ali tem uma unidade de medida. Está dizendo que aquela dimensão entre as duas hélices, entre as duas fitas, é de 2 namômetros. Quem já esqueceu? 1 namômetro corresponde à milionésima parte de 1 milímetro. Então aí tem 2 unidades dessa. Portanto, muito pequenininho, né? Uma coisinha de nada, uma titiquinha. Pois é. Olha lá. Agora, se você seguir o desenho, você vai vendo que a parte de condensação,
né, o filamento condensando e se enrolando nessas unidades vermelhas, que são as estonas, né? São as unidades de estona. Cada bloco desse é formado por unidades menores. Você está vendo ali, ó, que a dimensão desse complexo estona mais DNA, 11 nanômetros. E à medida que você vai juntando estonas e DNA, você vai formando pacotes. E esses pacotes vão permitindo maior condensação. Você daí vai atingir dimensões maiores, 30 nanômetros. Ao ponto de chegar em filamentos com 300 nanômetros e até mesmo filamentos com 700. E aí você vai ter a formação lá no final da estrutura cromossômica. Aquele xizinho que você está vendo ali embaixo, que tem nos seus dois braços um total de distância de 1.400 nanômetros, ali você tem o quê? Você tem um cromossomo duplicado. É um cromossomo de final de intérfase, pronto para entrar em divisão celular. É o cromossomo típico que a gente costuma verificar, né? Vamos falar melhor de cromossomo então. Olha só. Essa imagem que você está vendo é um cromossomo simples. O que é um cromossomo simples? É o cromossomo, né, DNA, que a gente já viu, extremamente compactado, formando pacotes com estonas. Só que aí é um DNA que já é um cromossomo que já sofreu uma divisão celular. Né? Então você tem esses dois braços, onde você tem aquela estrutura, aquele ponto destacado pelo número 3. Então esses dois braços de cada lado ali, ligados por essa parte mais fina, que é a constricção primária, que é o número 3, você tem ali então os braços de um cromossomo. Então esses dois braços formam o que nós chamamos de uma cromátide, beleza? E esse cromossomo, essa cromátide, tem a constricção primária, indicada pelo número 3, é um aperto, uma região onde existem proteínas importantes que vão servir para ajudar na orientação, na divisão do material genético. Isso aí nós chamamos essa região de centrômero, ok? Ah, professor, centrômero porque está no centro? Não, ele pode estar no centro, mas ele pode estar deslocado mais para uma extremidade ou outra, dando variedades de tipos de cromossomos. Lá no 2 você tem a chamada constricção secundária. A constricção secundária acaba gerando a zona SAT ou satélite, indicada pelo número 1. Essa zona SAT ou satélite é a região onde o DNA é lido na sua transcrição, formando RNAs ribossomiais, que vão acabar formando o nucleolo e, na sequência, os ribossomos. Então, posso dizer que a zona SAT é responsável por dar origem ao RNA ribossomial e acabar formando justamente os ribossomos. Tranquilo? Então, esse é um cromossomo simples, após o mecanismo de divisão. E aí, terminando a divisão, esse cromossomo irá se desespiralizar, ele vai desmanchar aqueles pacotinhos que ele fez com as estonas e manter aquele formato de cromatina, com hétero e eucromatina, formando então a parte interna nuclear. Agora, durante a divisão celular, a célula tem que obrigatoriamente duplicar o seu material genético. Então o que ela vai fazer? Ela vai duplicá-lo, o DNA da célula, e vai condensá-lo para formar os cromossomos de divisão. Por isso que durante o início e a metade de uma divisão celular, antes que ocorra efetivamente a divisão do material genético, você vai visualizar cromossomos como você está vendo aí na tua tela agora. O X, o famoso X, né? Você tem na figura maior um desenho, e na figura menor, no quadrinho menor, uma imagem de microscopia eletrônica, portanto real, do cromossomo X, que é esse que ocupa o centro da telinha, e ao lado dele, lado esquerdo superior, menorzinho, o cromossomo Y. Se você olhar bem a figura, você está vendo que ele é crespo, né, o cromossomo. Por quê? Porque é como se fosse um novelo de lã. Ele é formado por filamento condensado. Tranquilo? Ali está destacado com o retângulo vermelho uma das cromátides. Então o cromossomo duplicado tem quantas cromátides? 2. Estas 2 cromátides, uma de cada lado, formam o que nós chamamos o conjunto de cromátides irmãs. O que são cromátides irmãs? Cromátides irmãs são aquelas cromátides que têm a mesma sequência genética, porque são cópias idênticas, presas ao mesmo centrômero. Quando ocorrer o processo de divisão celular e separação do material genético, esse ponto central do centrômero vai ser, então, por tração,
segmentado, separado, e cada cromátide irmã irá migrar para uma célula filha, levando um conjunto de gene. Como as duas cromátides são, na verdade, cópia uma da outra, então você vai estar mandando o mesmo conjunto de gene de cada cromossomo para cada célula filha. Esse é o trabalho que a célula tem durante o seu processo de divisão celular. Tranquilo?